Pessoal, quando nós começamos a estudar o RESE, o recurso antidistrito, vocês viram comigo que boa parte daquelas possibilidades antigas não são de competência do RESE, e sim do agravo em execução. Isso porque a lei 7.210 de 84, a LEP, a Lei de Execução Penal, ela modificou o CPP e hoje é regra. Todo e qualquer problema que acontecer dentro da execução da pena, só existe um único recurso, e é o agravo em execução. Tá? O agravo em execução está previsto no artigo 197 da LEP, e bem como nas súmulas 699 e 700 do Supremo Tribunal Federal. Tá bom? Então, assim, é muito importante que vocês saibam que qualquer problema que acontecer durante a execução da pena, o recurso é o agravo em execução, tá? E, veja, para vocês que forem fazer prova da OAB, quando cai um agravo em execução, é muito fácil, é muito tranquilo, porque não tem como errar. Vocês fazendo a linha do tempo, na hora que fala que a pessoa foi condenada e está cumprindo pena, você esquece tudo, absolutamente tudo, a não ser que esteja em grau de recurso, que aí nós poderíamos até falar no recurso especial, extraordinário, etc., tá? Mas se está na fase de execução de pena, está falando ali do presídio, está falando do diretor do presídio, pessoal, agravo em execução. Simples assim. Simples assim, tá bom? Tanto é que eu vou mostrar para vocês, vou provar a vocês o tanto que é fácil passar na prova da OAB, tá? Olha só. Mas Josi, Vou colocar aqui na tela. Tenho minhas dúvidas, viu, professor? Gente, é muito fácil. Ó, vamos lá, eu vou colocar aqui para vocês. Vocês vão fazendo o resumo aí junto comigo, que aí não tem erro, não tem como vocês perderem. Ó, olha só, essa prova, pessoal, ela foi aplicada no dia 18 de agosto do ano passado. Do ano passado. Tá? Então, veja, tem um ano que menos de um ano e meio que foi aplicada essa prova. Então, assim, é um estilo de prova que pode ser cobrado de vocês. Esse 29º aí, tá? Então, olha só, vamos lá. Professor, eu preciso tirar quanto nessa prova? Olha só, a prova da OAB, ela vale 10 pontos, tá? Ela vale 100 pontos, vale nota 10. Só que a peça prática são 5 pontos e as questões subjetivas também valem 5 pontos, tá? Ou seja, para você, se você só acertar a peça prática é o suficiente? Não. E vice-versa. Mas veja, eu sempre defendo isso aos meus alunos. A peça prática é a peça que dá uma chance muito grande. Deixa eu até tirar aqui, só um momento. Aqui. Pessoal, a peça prática é uma peça que dá uma possibilidade enorme de vocês quase fecharem. Se vocês fizerem várias peças, tá? Se vocês pegarem ali o know-how de fazer peça. Por quê? Se você sabe o esqueleto de uma peça bem feita, você replica em praticamente qualquer outra. E a chance de você tirar nota acima de 4 é muito grande. Então imagina, se você tira uma nota acima de 4 nessa peça. Pessoal, depois se você acertar uma questão inteira, dependendo da nota que você tirar na peça, você já passou. Ou seja, você pode perder, errar 3 outras questões. É claro que vocês não vão fazer isso, tá? Mas veja, quando eu tenho 4 questões, essas 4 questões, elas podem cobrar todo o sistema jurídico penal. Então, um no início do Código Penal, o outro no meio do Código Penal, o processo penal, legislação penal extravagante. Então, veja, em tese, é muito mais fácil vocês tirarem nota na peça prática do que nas questões subjetivas. É muito mais fácil vocês fecharem a peça prática do que nas questões subjetivas. E eu vou provar para vocês agora. Vamos lá. Vamos lá. Então, quantos pontos? 5 pontos essa peça. Professor, tá, mas quantos pontos para passar? 6 pontos. Ah, entendi, beleza. No tem total, direito a Quênio Resende limitado? Até passar? Pessoal, vocês só tem 2 balas na agulha aí, viu? Porque
Passou na prova objetiva, vocês só têm 2 possibilidades, tá? Mas assim, se vocês se prepararem, vocês vão passar de primeira. Nas 2, tanto na prova objetiva como na subjetiva, tranquilos e com louvor, tá? Olha lá, vamos lá. Guilherme, espera só um momento, tem gente chamando. Ah, tá. Vamos lá. Guilherme. Então, quem é o nosso cliente? Guilherme. Então, vocês que estão fazendo as anotações aí, ó, principalmente no dia da prova, coloca lá, cliente, Guilherme. Então, Guilherme, ele foi o quê? Foi condenado definitivamente? Pessoal, com isso, você já esquece de toda aquela série de recursos, recursos de forma ampla, né, assim dizendo, que poderiam ser apresentados na fase de inquérito policial, no início da ação penal, durante a instrução processual, tá? O RES é um deles, tá? Inclusive o próprio recurso de apelo, os memoriais, tudo você já esquece. Por quê? Guilherme foi condenado definitivamente pela prática do crime de lesão corporal seguida de morte. Aqui outra informação muito importante, ó, lesão corporal seguida de morte. Pessoal, lesão corporal seguida de morte é o quê? É o artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal, não é? Tá? Deixa eu até colocar aqui. Artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal. Por quê, pessoal? Isso é importante. Para você saber a pena. A pena está previsto que de 4 a 12 anos. 4 a 12 anos. Beleza. Mas vamos lá. Continuando. Sendo-lhe aplicada a pena de 6 anos de reclusão. Então, veja que de 4 a 12, o juiz ali deve ter encontrado ou circunstâncias judiciais favoráveis, ou uma agravante, ou, se for o caso, uma causa de aumento de pena, tá? A causa de aumento de pena no artigo 129 é meio complicado, tá? Mas vamos lá, dependendo da situação. Vamos lá. Aqui. Então, veja. Sendo-lhe aplicada a pena de 6 anos de reclusão a ser cumprida inicialmente, olha só, a ser cumprida em regime inicial fechado, em razão das circunstâncias do fato. Beleza. Então, ele pegou 6 anos, regime inicial fechado. Ok, tranquilo. Após cumprir 1 ano da pena aplicada. Pessoal, 6 anos. É só vocês lembrarem, essa prova foi do ano 2019. E vocês têm que lembrar que o artigo 112 da LEP, nessa época, ele previu que a progressão da pena dar-se-ia o quê? Desde que a pessoa completasse 1/6 da... Então, 1/6 de 6 é 1. Ok? Então, veja. Após cumprir 1 ano de pena aplicada, artigo 112 da LEP, Guilherme foi beneficiado com a progressão para o regime semiaberto. Tranquilo, até agora perfeito. Na unidade penitenciária, o apenado trabalhava internamente em busca da remissão. Olha que informação importante. Então, a cada 3 dias de trabalho, trabalhando no máximo até 8 horas por dia, ele vai descontar o quê? Um dia de pena, ok? Beleza. Artigo 127 da LEP. Durante o cumprimento da pena, nesse regime, veio a ser encontrado em seu colchão um aparelho de telefonia celular. Fudeu. Pessoal, por quê? Encontrou telefone celular em poder do acusado no presídio? É falta grave. Artigo 50 da LEP. É falta grave. E aí tem uma série de consequências. Quando cai o agravo em execução, sempre vai ter uma falta grave, e principalmente, é só vocês já saberem de cor quais são as consequências da falta grave. As consequências da falta grave, porque geralmente a OAB sempre vai cobrar a mesma coisa. Cobrar a mesma coisa, só muda o enredo. Só muda o enredo. Tá? Então veja que aqui nós temos um pequeno problema. O nosso cliente, ele cometeu uma falta grave, ok? Pois bem, continuando. O diretor do estabelecimento penitenciário, ao tomar conhecimento do fato por meio de seus agentes penitenciários, tranquilo até aqui, olha o problema, cadê o marca-texto de vermelho? De imediato, reconheceu na ficha do preso a falta grave. Pessoal, isso não pode. Isso não pode. Isso fere a súmula 533 do STJ. Tem que ser dado o procedimento administrativo, tem que ser aberto procedimento administrativo e dado o direito do contraditório ao apenado. Isso não pode estar sumulado. Súmula 533 do STJ. Professor, como eu vou lembrar dessa súmula no dia da prova?
Até agora, salvo engano, já caiu na OAB, eu acho que 2 ou 3 agravos em execução, acho que 3. Pessoal, sempre cai isso. Sempre cai a respeito de falta grave, etc. Então, assim, você que está se preparando, você vai fazer o quê? Todas as súmulas criminais, você vai marcar ali do Supremo Tribunal e do STJ. Você vai marcar, já vai estar exposto para você. Agora, se eu fosse vocês, a OAB, ela permite que você faça a inserção, tá? De nota ali de rodapé nos artigos. Tipo, súmula 533, artigo tal. Você não pode fazer uma estruturação de peça, isso você não pode. Mas você pode colocar essas súmulas que são mais cobradas. Então, você pega o seu vade-mecum, vai lá no artigo 197 da LEP e já vê se já tem essa súmula. Se não tiver, você coloca lá S.533 do STJ, pronto, acabou. Tá? Para facilitar a sua vida. Você coloca as súmulas que são mais cobradas em provas de concurso, em provas da OAB, ali no artigo-chave, que é o 197. Tá? E isso não tem como a OAB tirar pontos de vocês. Não tem como tirar ou anular a prova. Tá? Então é questão de você maximizar já o seu tempo. Ok? Mas vamos lá. Então veja que aqui a gente já vai ter que alegar isso. Nós vamos ter que alegar a invalidade deste reconhecimento da falta grave. Por quê? Porque fere a súmula 533 do STJ. Então, para vocês, quando estão lá anotando, já coloca lá, invalidade do reconhecimento da falta grave. E, entre parênteses, súmula 533 do STJ. Pois bem, vamos lá. Apenas afirmando que a conduta narrada pelos agentes e que teria sido praticado por Guilherme se adequava ao artigo 50, inciso 7 da Lei 7.210 de 84. Então, veja, ele não deu oportunidade de defesa para o nosso cliente. Não deu oportunidade. Inclusive, além de abrir o procedimento administrativo, tem que ser feita essa defesa por advogado. Por advogado. Lembra daquela outra súmula do STF que em processo administrativo é dispensável a defesa por advogado, mas no processo administrativo em si, tá? Na lei de execução penal, não. É imprescindível a participação do advogado. Vamos lá, continuando. O reconhecimento da falta pelo diretor foi comunicado ao Ministério Público, que apresentou promoção ao juiz da Vara de Execuções Penais de São Paulo. Olha que maravilha! Olha aí a OAB gritando para vocês o juízo competente para onde nós vamos endereçar o nosso recurso. Tá? Olha lá, excelentíssimo senhor doutor Direito da Vara de Execuções Penais de São Paulo. Eu já sei a interposição. O agravo em execução é a mesma coisa que o rese, só muda o nome. Se você tem um modelo perfeito de rese, você faz um agravo em execução, só muda o nome e a fundamentação. A fundamentação 197 e as súmulas 699 e 700. O juízo, aí perfeito. O tribunal, as razões do recurso, vou endereçar para quem? Para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Mamãozinho com açúcar. Continuando. Juízo ex-competente requerendo a perda dos benefícios, né, da execução por parte do apenado. Pessoal, olha o tanto que essa prova foi boa para os candidatos. O juiz competente, analisando o requerimento do Ministério Público, decidiu que, considerando a falta grave reconhecida pelo diretor da unidade, então, a primeira coisa que nós vamos alegar em preliminares vai ser o quê? Invalidade da falta grave por ferimento ao direito à ampla defesa, por ferimento ao contraditório. Que veja que é ferimento tanto à lei federal como à Constituição Federal. Eu consigo levar isso até o Supremo Tribunal Federal. Pré-questionamento, já estou fazendo. Então, já vou pedir a invalidade. Primeiro argumento é a invalidade em preliminares. Beleza, vamos lá. O que o juiz impôs? A regressão ao regime de cumprimento da pena para o fechado. Pessoal, agora aqui é batata. É só a gente colocar em sequência. Então, veja, em preliminar, eu vou alegar o quê? A invalidade
da aplicação da falta grave sem ter dado o direito de defesa, sem ter dado o direito ao contraditório. Entre parênteses, súmula 533 do STJ, e nós podemos pegar o artigo 5º e aqueles vários incisos lá da Constituição Federal, que vocês já marcaram, falando sobre ampla defesa, sobre o contraditório. Tá? Beleza, perfeito. No mérito, o que nós vamos colocar no mérito? Regressão do regime de cumprimento de pena para fechar? De jeito nenhum. Nós vamos colocar o quê? Manutenção do regime semiaberto. Manutenção do regime semiaberto. Por quê? Porque é inválido o ato praticado pelo diretor do presídio. É inválido, não pode. Tá? Então, nós vamos fazer exatamente o contrário. Então, esse é o segundo argumento nosso. Ok? Pois bem, letra B. Perda da totalidade dos dias remidos. Meu Deus. Pessoal, o artigo 127 mudou. O artigo 127 da LEP mudou. Deixa eu colocar para vocês. LEP. Calma lá. Calma lá. Antigamente era assim. Antigamente era assim. Só um momento. Lei 7.210 de 84 na tela, artigo 127. Pessoal, veja que isso mudou desde o ano 2011, tá? Em caso... Só um momento. Aqui. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido. Tá? Observado o disposto no artigo 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. Pessoal, aqui nós vamos pedir o quê? Nós vamos pedir deixa eu colocar aqui para vocês a peça mais uma vez. Nós vamos pedir o contrário, ó, perda da totalidade dos dias remidos. O que vocês vão colocar? É perda no máximo de 1/3 dos dias remidos. Aí você vai colocar o quê? De acordo com o artigo 127, tudo em negrito. Veja que se vocês colocam, imagine vocês fazendo a peça, tá? Vocês fizeram ali a interposição, já foram para as razões do recurso. Nos fatos, vocês fizeram um resumo bem simplesinho, 5 linhas, não mais do que isso, e colocou do direito. E logo abaixo você colocou da preliminar. E na preliminar você pediu que a invalidade do aplicação da pena, do reconhecimento da pena grave pelo diretor e pelo juiz. E aí, com base na súmula 533 do STJ e no artigo 5º, incisos ali da Constituição Federal, que prevê a ampla defesa e o contraditório. Tá? Veja que vocês vão colocar isso, pessoal, em negrito, como tese. Aí você coloca 2 pontos, aí você vai justificar, vai descrever. Mas o examinador sequer vai ler o que você fez, porque você já colocou tudo ali em cima da tese. Da preliminar, da invalidade, da aplicação, do reconhecimento da falta grave pelo diretor do presídio e pelo juiz de direito. Entre parênteses, ferimento à súmula 533 do STJ e ao artigo 5º, incisos tais da Constituição Federal. 2 pontos. Você colocou isso em negrito, acabou. O examinador sequer vai ler, porque está perfeito. Tá? Mas beleza, você vai descrever. Você tem que escrever? Claro que tem. Não pode simplesmente fazer essa menção e não justificar. Você pulou uma linha, na segunda linha, você vai falar sobre a regressão do regime de cumprimento de pena. Você vai falar da manutenção do regime de cumprimento de pena no semiaberto, por questão de direito, porque é inválido o reconhecimento da falta grave. Tá? Aí você vai explicar. Pulou uma linha, você vai para a terceira linha de defesa, que é o quê? Da perda, no máximo, de 1/3 dos dias remidos, com base no artigo 127 da LEP. Tá? Perfeito, pessoal. Isso é perfeito. Isso é a tese. Tá? Você vai justificar, falando que desde 2011 o legislador mudou, tá? O artigo 127, e o juiz, no máximo, ele vai aplicar o quê? Vai determinar a perda de apenas 1/3 da pena. E você vai falar o seguinte, vai falar que, na verdade, não tem que perder absolutamente nada, uma vez que não foi comprovado
não foi dado o direito de ampla defesa e do contraditório para que a pessoa provasse que aquele celular não é dele. Tá? Então, na verdade, vocês vão pedir o quê? Que não seja descontado absolutamente nada, mas se for descontado, no máximo 1/3, com base no artigo 127. Pulou uma linha, vai para a nova tese jurídica. Aqui fala reinício da contagem do prazo do livramento condicional. Pessoal, vocês vão colocar do não reinício da contagem do prazo do livramento condicional, entre parênteses, súmula 441 do STJ. Súmula 441 do STJ. E aí você vai explicar. Você vai explicar que a súmula 441 deixa bem claro, vou colocar na tela, só um momento. Súmula 441 do STJ. Só um momento. Agora sim, só um momento. Olha a súmula 441, pessoal. A falta grave não interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional. Não interrompe o prazo para o livramento condicional. Aí vocês vão, mais uma vez, justificar que não existe falta grave devidamente comprovada. E mesmo que tivesse comprovado, a súmula 441 deixa bem claro que ela não interrompe esse prazo. Não interrompe o prazo. Ok? Ok. Próximo argumento. Próximo argumento. Reinício da contagem do prazo do indulto. Pessoal, mesma coisa, errado. Súmula 535 do STJ. Vamos a ela. Súmula. Só um momento, deixa eu mostrar a vocês. Pessoal, olha a súmula aqui, 535. A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação da pena ou o indulto. Ou indulto. Então, não interrompe. Tá? Então, veja, o juiz errou em tudo. Aí nós vamos abrir uma nova tese, tá? Exatamente para quê? Para falar que não gera reinício de contagem do indulto com base na súmula 535 do STJ. Então, veja, a OAB foi tão boa para vocês que ela deixou tudo mastigado o que ela queria que vocês falassem. Era só falar sobre as alternativas A, B, C e D e mais a invalidade do reconhecimento e da falta grave pelo diretor e pelo juiz. Ok? Olha lá. Ao ser intimado do teor da decisão, em 9 de julho de 2019, terça-feira, Guilherme entra em contato de imediato com você na condição de advogado. Veja que essa prova a OAB já mudou. Antes, as anteriores, ela falava só advogado. Agora aqui ele fala advogado ou advogada. Então, em tese, você poderia colocar advogada, pontinho. Eu, para não correr risco nenhum de identificação, colocaria advogado, entre parênteses, o A, e colocaria o reticência, tá? Para não correr risco de identificação de sua prova. Esclarecendo que nunca foram ouvidos sobre a aplicação da pena da falta grave. Apenas tendo conhecimento de que a defensoria se manifestou. Meu Deus! Pessoal, a defensoria se manifestou no processo de execução após o requerimento do Ministério Público. Aqui nós podemos alegar nulidade. Veja que nós só tínhamos uma preliminar, que era a preliminar da invalidade do procedimento administrativo por ferimento ao contraditório e ampla defesa. Agora, veja que a defensoria manifestou sem que o juiz determinasse a intimação do acusado para constituir defensor ou, se ele optasse, pela defensoria. Pessoal, acho que tem súmula para isso, não tem?
Acho que é a súmula 704, né? Deixa eu ver. 704 do STF. Que nós podemos aplicá-la analogicamente. Não. Não é 704. Então, deixa eu ver aqui. Ou é a 707? Deixa eu entrar aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. É a 708, professor. Pessoal, na verdade, não tem uma súmula própria para isso. Mas deixa eu mostrar aqui para vocês o site do Supremo, que aí vocês podem escolher. Só um momento. De forma analógica, é claro. Porque como não tem uma específica para isso, mas olha só. Olha aqui, as súmulas. Ó, a 707. Constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contra as razões ao recurso interposto à rejeição da denúncia, não suprindo a nomeação do defensor dativo. Foi o que o juiz fez, ele nomeou o defensor dativo. Ele nomeou o defensor dativo. Então, veja que neste caso aqui é um absurdo, ele já mandou para a Defensoria Pública. Então, é nulidade, é nulo. E nesse caso nós podemos alegar nulidade absoluta, tá? Cerceamento de direito de defesa. Tá? O 708 é nulo julgamento da apelação se após a manifestação dos autos da renúncia do defensor, o réu não foi previamente intimado para constituir outro. Pessoal, vocês podem embasar analogicamente a súmula 707 e a 708. Tranquilo. E aí, naquela preliminar que a gente só tinha alegado a invalidade da falta grave, nós podemos alegar duas preliminares. Tá? Uma, a invalidade da falta grave e a nulidade do quê? Da decisão do juiz. Nós podemos alegar essas duas nulidades. Tá? Duas nulidades. E veja que eu acho que isso nem na prova da OAB tem. Nem na prova da OAB tem. Passaram batido sobre isso. Passaram batido. Então, por isso que eu falo para vocês, nós precisamos estudar. A gente precisa estudar, pessoal. A gente tem que ser bom no que a gente faz. Bom, não, nós temos que ser excelentes naquilo que a gente faz. Por isso que eu não paro de estudar. A minha excelência ainda está muito longe. Está muito longe. Vou chegar lá. Vou chegar. A mesma coisa eu peço a vocês. Pensem sempre na excelência. Não importa a área que vocês forem atuar. Pensem sempre na excelência. Mas vamos terminar de ler aqui, ver se não tem mais nada para a gente alegar. Pois bem, considerando apenas as informações narradas na condição de advogado de Guilherme, redige a peça jurídica cabível, diferente de habeas corpus, embargos e declaração. Olha aí que eu falei a vocês. Então, não é para a gente fazer. Então, no dia que vocês forem fazer prova o ano que vem, se não tiver essa ressalva, é porque provavelmente é o HC. Embargos e declaração eu acho muito difícil, mas provavelmente vai ser um HC. Tá? Então, outro detalhe. Apresentando todas as teses jurídicas pertinentes, a peça deverá ser datada no último dia de prazo para interposição, considerando que em todos os locais do país, segunda a sexta-feira são dias úteis. Pessoal, aqui fechou. Aqui fechou. Aqui fechou. Então, vejam. A pessoa foi intimada no dia 9, numa terça-feira. No dia lá, vocês não vão ter um calendário disponível, vocês vão fazer no rascunho. Vão colocar de domingo a sábado. E vão começar exatamente na terça-feira, dia 9. Tá? Então, dia 9, dia 10, dia 11, dia 12, 13, 14, 15, vocês vão colocando. Tá? Pessoal, 9, ele foi intimado. Aí você pega a regra do artigo 798 e fala que exclui o dia do início. Então, a terça-feira eu não conto. Vou começar na quarta-feira. Na quarta-feira. Quarta-feira é dia útil? Ele falou que sim. Então, eu posso contar. Então, quarta-feira é o primeiro dia, quinta-feira é o segundo, na sexta-feira é o terceiro, tá? No sábado é o quarto e no domingo é o quinto. Então, veja, o último dia terminou no domingo, dia 14. Dia 14. Então, veja, pode ser o dia 14? Não pode. Tá? Tem que iniciar e terminar em dia não útil. Então, qual é o nosso dia? 15 de julho de 2019, numa segunda-feira. Numa segunda-feira. Ok? Fechou? Agora, olha o tanto que é fácil a gente fazer esse recurso. Olha o tanto que é fácil a gente fazer esse recurso.
Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Vara de Execução Penal da Comarca de São Paulo. Da Comarca de São Paulo. Embaixo, processo, pontinho, pontinho, pontinho. Recorrente, o nosso cliente, o Guilherme. Recorrido, Ministério Público, Justiça Pública. Pula uma linha, na outra linha você já vai começar qualificando seu cliente. Guilherme, já qualificado, já com qualificação nos autos em epígrafe, através de advogado, ou advogada, né? Você coloca advogado entre parênteses ali, advogada, ao final assinado, com mandato procuratório em anexo. Se vocês quiserem colocar com os poderes especiais do artigo 44 do CPP, beleza. Vem inconformado com a decisão de Vossa Excelência de folhas pontim, 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 vem inconformado, né, com a decisão exarada nas folhas tal, vem perante Vossa Excelência ofertar o agravo, ou interpor, melhor dizendo, interpor o agravo de execução, tá? Com base no artigo 197 da LEP, tá? Da Lei 7.210 de 84 e súmulas 699 e 700 do STF. Ponto. Pula uma linha, embaixo, no outro parágrafo, você começaria o parágrafo falando o seguinte. Uma vez analisados os pressupostos objetivos e subjetivos recursais, requer a Vossa Excelência que digne-se em retratar, tá? Conforme previsão do artigo 589 do CPP. Porque lembre, o processamento é o mesmo do RESE. Caso este não seja o entendimento, requer, desde já, o devido processamento e encaminhamento dos presentes autos ao egrégio Tribunal de Justiça. Ponto. Veja que num só parágrafo, você falou dos pressupostos objetivos, subjetivos e recursais, você falou do efeito ali diferido, tá? Que é o juízo de retratação, e você fundamentou 589 do CPP, e falou, caso o juiz não concorde, remeta o processo ao egrégio tribunal. Aí, você vai colocar embaixo, nesses termos, aguarda e pede deferimento, pula uma linha, coloca lá a data, São Paulo, você vai colocar São Paulo, 15 de julho de 2019, pula uma linha, coloca advogado, pontinho, pontinho, OAB, pontinho, pontinho, pontinho. Fechou. A peça de interposição está feita. Na outra folha, que aí você usa uma folha, você tem 5. Nós já sabemos as matérias a serem apreciadas, está tranquilo. Então, você pula aquela primeira folha e vai para a segunda. Você vai fazer as razões do seu recurso. Excelentíssimos senhores desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Olha que maravilha. Embaixo, processo, mesma coisa. Recorrente, recorrida, mesma coisa. Se vocês quiserem colocar o vocativo lá, ínclito, desembargador, relator, beleza também. E você vai fazer a mesma coisa. Guilherme, já a qualificação dos autos, através de advogado legalmente habilitado, com mandato procuratório em anexo, entre parênteses, poderes do artigo 44 do CPP, inconformado com a decisão do juiz monocrático, interpôs o agravo em execução, tá? E neste momento ofertar-se-á as suas razões do recurso de agravo em execução, tá? E aí vocês colocariam, pode colocar até ali a fundamentação do artigo 588 do CPP, que é o mesmo do RES, o procedimento é o mesmo. E aí não esqueçam de colocar também a súmula 699 e 700 do STF, tá? Beleza. Embaixo, dos fatos. Você resumiria, falando que ele foi condenado a 6 anos, cumpriu 1 ano da pena e houve uma imposição de falta grave sem o respeito ao devido processo legal e ao contraditório. Razão pela qual provar-se-á que o juiz Acó cometeu equívocos. 2 pontos. E aí você já vai das preliminares. Agora nós já sabemos as preliminares. Então, a primeira preliminar, invalidade do procedimento administrativo com base na súmula 533 do STJ. E você vai explicar, como nós já explicamos. Pulou uma linha, vai para outra preliminar, vocês vão pedir a nulidade da decisão do juiz, uma vez que feriu o direito do acusado de escolher
o seu defensor, ferindo a ampla defesa. E analogicamente, com base, analogicamente na súmula 707 e 708 do Supremo Tribunal Federal. E aí era só descrever, você fundamentar, tá? No mérito, vocês simplesmente colocariam aquelas alternativas A, B, C e D que o juiz colocou, tá? Falando que, na verdade, não pode ser aceito a aplicação, o reconhecimento dessa falta grave, tá? Não gera, não pode haver a perda dos dias remidos, no máximo só 1/3, com base no artigo 127. Não gera reinício ali do livramento condicional e do indulto. As duas súmulas, 441 e 535, você vai fazer cada um num tópico, A, B, C, D, tá? E por último, vocês vão colocar os pedidos. E nos pedidos, é simplesmente o resumo de tudo que nós já falamos nos pedidos, tá? Aí vocês vão colocar o quê? Pelo acima exposto, requer a vossas excelências que conheçam do recurso, por ser próprio e tempestivo, e lhe dê total provimento, determinando que, 2 pontos. Aí vocês vão colocar preliminarmente a invalidade do procedimento, a invalidade do reconhecimento da falta grave, porque feriu a súmula 533 do STJ, né? Aí vocês colocam embaixo a nulidade, letra A, letra B, nulidade da decisão do juiz, porque feriu o princípio da ampla defesa, tá? Com base, analogicamente, a súmula 707 e 708, porque não deu a ele o direito de constituir advogado. E no mérito, aí vocês colocariam aquelas 4 alternativas. Tá? Aí embaixo, nesses termos, perde a guarda de deferimento, 15 de julho de 2019, OAB Ponte-Potim, advogado Ponte-Pontim, e aí você colocaria embaixo, um abraço, nota máxima. Fechou? É claro que vocês não vão fazer essa observação. Tenho coragem não, professor. Professor, tudo fica mais fácil você falando, né? Isso é óbvio. Porque assim fica tudo muito lindo, tudo maravilhoso. O problema é na hora da prática, né? Mas, Dilma, nós já temos aí mais de 30 provas aplicadas pela OAB. Quem escolher direito penal tem que fazer as 30 provas. Tá? Todo final de semana, estuda, e todo final de semana você faz uma prova completa, respondendo todas as questões de forma... só consulta ao vadimeco, como se você tivesse em prova. Então, eu garanto a você, se você fizer isso, no final, você vai estar apta a fazer a prova. Tá? Talvez você não tire um 10, tá? Talvez você não tire um 10. Mas se tira um 8, tira um 9, tá bom também. Se eu chegar no 6, tá ótimo, tá perfeito. Não pense baixo. Se você pensa em tirar um 6, você vai tirar um 4. Então, assim, você tem que colocar meta alta. Como diz um professor, que eu não vou dizer o nome, eu vou gabaritar essa porra aqui nessa prova. Exatamente. Eu não vou dizer quem é o professor, né? Óbvio. Mas... Exatamente. Eu chegar e falar, vou tirar 10 nessa porra aqui, pronto, acabou. É assim que a gente faz. Tá bom? Fala, Janaína. Não, professor, é só isso mesmo. Pessoal, olha só. Como eu sei que vocês estão cansados, eu vou passar para vocês a última peça, tá? O último trabalho, é o trabalho de número 4. Já vou passar para vocês agora. Vai ter um pouquinho de esforço de vocês, sim, para fazer essa peça. Peço que vocês façam essa peça sem consulta, porque o importante é você errar. Se vocês erram, eu consigo ajudar vocês. Se vocês me apresentam uma peça perfeita, eu acho que você está extremamente preparado e não preciso nem fazer observações. Tá? Então, assim, independente se você errar toda a peça ou acertar toda a peça, você vai ter a pontuação, desde que faça a peça. Tá? O importante é que você faça sozinho, exatamente para já pensar na prova da OAB, porque na prova da OAB, provavelmente você não vai colar. Você não vai querer tentar ir pagar alguém, colocar uma escutazinha interna no ouvido, para depois a Polícia Federal te grampear e você começar a sua profissão do lado errado. Tá? Então, tomem cuidado com isso. Então, vou encerrar o nosso encontro de hoje e já eu já posto para vocês
o trabalho, tá bom? Tá bom. Alguma Obrigada, dúvida? professor. Boa noite. Boa noite.